galera do Nuvens de Valores, 22 de novembro de 2023, quarta-feira. Nesse vídeo vamos estudar mais alguns ativos com vocês. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. A ideia do canal Nuvens de Valores é estudar o movimento dos ativos e principalmente identificar a tendência no nosso gráfico semanal. Vamos começar por Cogna hoje. Quarta-feira, dia 22, fechamos os R$ 2,98. Então vamos estudar aqui nosso gráfico semanal da Cogna. Até o momento, na semana, temos uma queda de 1%. Primeira coisa que a gente gosta de estudar, gráfico em relação às médias e às nuvens de Ichimoku. A gente observa que o gráfico permanece abaixo das duas médias amarelas, que são as médias de 200 no nosso gráfico semanal. Conforme a gente tem conversado algumas semanas aqui, já na Cogna, desde praticamente do começo do ano que a gente traz no nosso canal a Cogna, movimento aqui aparentemente mais lateral, o ativo não consegue romper seu fundo mais ou menos aqui na região mínima por volta dos R$ 1,98, R$ 2, até perder o fundo aqui meados de janeiro, fevereiro, março, recupera e tem uma região de topo por volta mais ou menos aqui dos R$ 3,48, R$ 3,50. Recentemente, a gente observou que na semana de 24 de julho, a nossa média ciano, a média de 144 períodos exponencial, serviu exatamente como uma região de resistência. E para quem já é do nosso canal, também sabe que temos uma região desenhada de preço bem chata aqui em Cogna. Olha só, topo em dezembro de 21, topo em março de 22, topo em outubro, novembro de 22 e aqui confluência da média e essa região, essa linha que a gente desenhou como um provável topo do ativo praticamente cravou a máxima. E qual é a condição dessa semana de Cogna? A gente trouxe a semana passada que a nossa média lenta de Ichimoku, a nossa média vinho, estava na região dos R$ 3,01. É a nossa média Kijun de 26 períodos. Interessante seria a semana passada já ter fechado acima dessa média. Percebam como ela rejeitou a média como uma possível região de resistência, uma média muito importante do nosso Ichimoku, média tradicional do Ichimoku. E por hora, candle pequeno até o momento, o preço variou entre R$ 2,95 e R$ 3,06. A gente não gostaria de ver novamente o ativo fechar abaixo da nossa média vinho. Então, o mínimo que a gente gostaria de ver de Cogna, ponto interessante para essa semana, fechamento de preferência acima dos R$ 3,01, que pode aumentar, quem sabe, uma expectativa de testar novamente a nossa média 144 aqui do semanal, que está por volta dos R$ 3,49. A gente observa que nas últimas semanas a nuvem de Ichimoku serviu como uma região de suporte, lembrando que a nuvem vai falar para a gente acerca da tendência mais do longo prazo no gráfico, no caso aqui no nosso gráfico semanal, e ela também pode servir como uma região de suporte ou resistência. Olha só, por exemplo, aqui o candle de outubro de 22, praticamente a nuvem cravou aqui a região de resistência, cravou a máxima do candle. Então, novamente aqui temos a região das nuvens de Ichimoku servindo como uma provável região de suporte. Para quem gosta de estudar o ativo, poderia, por exemplo, conforme entrou dentro das nuvens, saiu das nuvens, poderia, por exemplo, pegar o nosso DMI, ADX. A gente observa que na semana de 6 de novembro a gente já tinha um cruzamento do verde com vermelho. Depois, o nosso ADX, a partir da semana de 13 de novembro também, já começou a apontar timidamente para cima. Poderia, por exemplo, comprar na abertura e já fazer até algum tipo de parcial aqui na nossa média lenta do Ichimoku. Seria uma operação mais rápida, teria que fazer o gerenciamento de stop, mas apenas mostrando como muitas vezes, claro, não é sempre, os indicadores falham, mas nessa vez aqui em Cogna a nuvem serviu como uma região interessante de suporte. Então a gente espera que Cogna para essa semana, na sexta-feira, feche acima dos R$ 3,01, senão a gente pode considerar que realmente essa região aqui de Cogna está com uma região forte de resistência, e trazendo também sempre as demais médias que podem servir como suporte ou resistência do nosso canal. A nossa média vermelha exponencial de 21 para essa semana está nos R$ 2,78. Então, caso a gente não feche acima dos R$ 3,01, é interessante pelo menos fechamento aqui manter acima da exponencial de 21 R$
R$2,78. Claro, ainda temos as nossas médias pretas de 50, ainda temos a nossa média verde-limão, a média rápida de Shimoku, R$2,73, mas a partir do momento que a gente ganha a exponencial de 21 aqui no nosso canal, de preferência é interessante manter. Então, quem sabe, no mínimo, R$2,78, um fechamento interessante para sexta-feira de Cogna, fechamento acima dos R$3,01. Se tiver algum acionista de Cogna que quiser deixar algum comentário, sinta-se à vontade. Final de semana, não prometo, mas vou ver se eu trago uma atualização do gráfico para a gente ver como fechou Cogna. Fechou acima dos R$3,01 e aí também no final de semana eu passo pelos demais indicadores aqui do nosso canal. Vamos continuar agora com Americanas, que está num movimento bem interessante essa semana. A Americanas nessa quarta-feira, dia 22 de novembro, fechou no R$1,09 até o momento, uma forte valorização na semana, alta de 17,20%. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Então vamos analisar aqui nosso gráfico. O que temos? Primeira coisa que a gente gosta de ver é gráfico em relação às médias, em relação às nossas nuvens de Shimoku. A gente observa que o ativo já vem com um semanal abaixo das nuvens desde meados de março de 2021, ainda quando estava com o fechamento na região dos R$69,71. Perdeu as médias de 50, depois ainda perdeu as médias de 200, na semana de 26 de julho de 21, ainda na região dos R$47,87. Então a gente observa que há muito tempo que o ativo vem abaixo das médias de 50, 200 e nuvens de Shimoku. A gente já tinha a nossa linha de atraso abaixo do preço, depois abaixo das nuvens, ou seja, a gente já vinha numa clara tendência baixista no nosso gráfico semanal. Claro, a queda que teve no começo do ano, em janeiro, pegou muito acionista desprevenido. A gente não tem como prever uma forte valorização, uma forte desvalorização, mas é verdade que o nosso gráfico semanal já nos mostrava uma forte tendência baixista. Mas o que a gente observa nessa semana de novembro, agora 2023. A gente tem finalmente a nossa linha vermelha, que é a nossa exponencial de 21. O ativo vem tocar a exponencial de 21. A Americanas não tocava na exponencial de 21 há muito tempo. Olha só, nesse candle de 9 de janeiro de 2023, a gente teve uma máxima de R$12,21 e a exponencial de 21 estava na região dos R$12,09. Então, a última vez que a gente tinha tocado na exponencial de 21 foi na semana de 9 de janeiro, que foi justamente a semana quando o ativo começou a sua forte desvalorização. É interessante porque o mínimo que a gente gosta de ver, para quem sabe trabalhar alguma hipótese de reversão aqui, claro, sempre com muita cautela, a gente não tenta adivinhar o lado do mercado, é apenas interpretar os gráficos e de preferência ficar posicionado a favor dos indicadores e das médias. Mas a gente observa que o ativo já está com fechamento acima da média rápida, que é a verde-limão de 9, acima da média lenta, que é a nossa média vinho, muito importante do nosso canal, média de 26, a nossa Kijun do Ishimoku, ela está na região do R$1,02. No entanto, a gente observa que o ativo essa semana chegou até R$1,28 e já está deixando aqui, por exemplo, um pavio superior bem robusto, atenção. E o que a gente gostaria de ver? Mínimo, quem sabe, um fechamento acima da nossa exponencial de 21, para quem sabe começar a ver algum tipo de valorização aqui em Americanas. Mas a gente reforça, é um ativo que tem uma série de questões da empresa e a gente vem também abaixo ainda das médias de 200, abaixo das nuvens e, claro, abaixo das nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50. No caso, a aritmética de 50 ainda está na região do R$1,72, ou seja, estamos distantes da aritmética de 50 e também distante da exponencial de 50, está na região dos R$3,98, ou seja, seria uma compra contra ainda as médias de 50, que são médias importantes aqui no nosso gráfico semanal, mas a gente vai observar se Americanas vai pelo menos fazer um fechamento. Então, ponto importante para essa semana, um fechamento acima do R$1,09, seria um fechamento acima das 3 médias aqui mais curtas do nosso canal. E o mínimo que a gente gostaria de ver, claro, para manter o fechamento acima das 2 médias de Shimoku, seria um fechamento acima do R$1,02, que é onde está a nossa média vinho. A gente observa também que a nossa linha
de atraso do Shimoku, a nossa linha azul, a nossa Chico Span, está quase também cortando o preço. Seria recuperar, segundo essa linha, segundo o indicador, um momento mais comprador para Americanas. Muitas vezes pode ser que cruza para cima, depois cruza para baixo. Você tem que analisar as questões macro, analisar a questão da empresa, mas aqui a gente só vai estar trazendo apenas as questões gráficas, tá? Muita atenção. Então, mínimo que a gente gostaria de ver essa semana, quem sabe Americanas, fechamento acima do R$1,09 para a gente fechar acima das 3 médias aqui do nosso canal. A exponencial de 21 é uma média muito importante, uma média clássica, e a Americanas não fecha acima da exponencial de 21 desde a semana de 3 de outubro de 2022. Então, o ativo está praticamente há mais de um ano abaixo da exponencial de 21, ainda quando fechou aqui mais ou menos na região dos R$17,44. Vamos passar rapidamente pelos demais indicadores, já que faz muito tempo que a gente não trouxe a Americana. Sempre que tem alguma novidade, alguma atualização mais interessante, a gente vai trazer aqui no canal, ressaltando sempre, vou reforçar sempre, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Olha só, nosso DMI verde, cruzamento acima do vermelho. É interessante quando tem o cruzamento e a gente começa a ver o nosso ADX apontar para cima para indicar força no movimento também que a gente fez o cruzamento de DMI, mas pelo menos o verde começa, por enquanto, a querer fazer um tipo de cruzamento. Temos que ter o fechamento da semana para cravar esse cruzamento verde acima do vermelho, um sinal que a gente gosta de ver, de preferência manter. Não adianta nada, por exemplo, assim como fez aqui em 3 de outubro de 22, na semana, cruzamento, depois descruza na semana seguinte. Observe que por muito tempo o vermelho DMI negativo acima do positivo, desde a semana de 7 de novembro de 2022. Então, há mais de um ano que o nosso DMI negativo está acima do positivo no nosso gráfico semanal. Então, semana que vem, talvez eu traga a Americanas de novo no canal. Se tiver algum acionista quiser que a gente traga novamente a análise, deixe um comentário para a gente dar prioridade também para trazer novamente Americanas aqui no nosso canal. E vamos trazer rapidamente também nosso IFR. Agora, nosso IFR e nosso Money Flow Index. O nosso IFR até o momento segue no nível de 42 no nosso semanal, que a gente gosta de ver aqui no nosso gráfico semanal. De preferência quando ele cruza acima do nível de 50 e se mantém acima do nível de 50. Por exemplo, aqui na semana de 3 de outubro de 22, olha só que coincidência, na mesma semana que o DMI positivo tinha cruzado acima do negativo, na semana de 3 de outubro de 2022, cruza acima, cruza abaixo, faz região de resistência no nível de 50 do FR, momento de atenção. Então, ainda a gente segue abaixo, pelo menos nosso IFR, segundo o que a gente gosta de trazer no nosso canal, ainda não está numa condição ideal aqui, pensando no movimento mais direcional para o movimento altista. No entanto, nosso Money Flow Index, nossa linha do fluxo do dinheiro, nosso verde, segue já acima do nível de 50. É interessante manter pelo menos acima do nível de 50. Então, já temos o Money Flow Index acima do nível de 50, nível de 65. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Ressalto sempre, são apenas estudos. A ideia é a gente dividir um pouco do conhecimento com vocês. E quem quiser deixar algum comentário para dar uma força para o nosso canal, sinta-se à vontade. Agora vamos continuar o vídeo com mais uma análise para vocês. IRBR3, outro ativo que vem com uma forte valorização. Essa semana, nessa quarta-feira, dia 22, fechou nos R$ 46,81 até o momento, com uma alta de 9,11%. Qual é a condição da IRBR3? A gente traz a IRBR3 aqui no canal, acredito, desde meados, se eu não me engano, talvez fevereiro ou março, há muito tempo. Sempre que tem alguma novidade gráfica ou algum pedido escrito, a gente traz novamente aqui no canal. A gente trouxe que o ativo fechou desde a semana de 24 de abril de 2023, acima da nossa exponencial de 21, acima da média vinho. Aqui poderia fazer algum sentido, alguma compra, já que a nosso Chico Span também já tinha cruzado o preço, ou seja, dava para ter feito algum tipo de entrada por volta ainda dos R$ 31,00 aqui, no caso da nossa IRBR3, um 31, 32 reais. O ativo veio tocar na nossa pontilhada laranja, que é a nossa aritmética de 80, que a gente vem trazendo no nosso canal como uma possível região de resistência. E observe, região de resistência em meados de julho de 23, tocou na semana de agosto de 23, tocou novamente em outubro de 23. No entanto, desde a semana de 30 de outubro de 2023, quando a gente fechou nos R$ 42,00
e 25 centavos, a gente fechou acima da nossa, no caso, aritmética de 80, aqui no nosso gráfico semanal da IRBR3. Então, fechamos acima dessa média na semana de 30 de outubro de 2023 e a gente não ganhava essa média, olha só, desde quando o último fechamento tinha sido acima da aritmética de 80 na semana de 26 de fevereiro de 2020, ou seja, fechamento interessante. Praticamente o ativo trabalhou mais de 3 anos abaixo dessa nossa média aritmética de 80. A gente veio com uma hipótese, é claro, são sempre hipóteses. A ideia não é adivinhar o futuro, é impossível adivinhar o futuro, é mais apenas estudar o gráfico, identificar o movimento. E aqui realmente fez sentido o que a gente tinha conversado com vocês, fechou acima dessa média e o ativo realmente começou aqui. Movimento ainda tímido, mas interessante. Então, a gente vem com fechamento acima da aritmética de 80 desde a semana de 30 de outubro. No entanto, olha só, observe que a nossa média vinho, que a nossa Kijun, média de 26 do Shimoku, tem servido também como uma região, uma espécie de região de resistência. Ainda não temos um cenário ideal com a média verde-limão acima da média vinho, a média rápida do Shimoku acima da média lenta, mas a gente gostaria de ver o ativo começar a renovar suas máximas e continuar fechamentos acima da nossa média vinho. Então, o que a gente gostaria de ver para essa semana em IRBR3 é um fechamento acima dos R$ 45,73. Até vou colocar maior, porque é o ponto que a gente gostaria de ver o fechamento da semana. Por que acima de 45,73? Porque é a última média aqui mais importante, próxima que temos no nosso gráfico. O ativo ainda segue abaixo, por exemplo, das médias amarelas de 200, abaixo da média de 144, mas ainda estamos distantes. Por enquanto, vamos apenas estudar essas médias mais próximas. Interessante, fechamento acima dos R$ 45,73, para a gente, quem sabe, iniciar um movimento mais forte. Não é garantia, a gente não consegue adivinhar o futuro, mas a gente volta a fechar acima de todas as médias aqui mais próximas. Por exemplo, as médias de 50, a exponencial de 21 e as médias de Shimoku. O ativo segue lateral aqui por muitas semanas. Vamos ver se o ativo pelo menos volta a tocar essa máxima aqui, por exemplo, dos R$ 48,00, máxima da semana de 28 de agosto. Vamos deixar marcado aqui também essa região, deixa eu colocar aqui para a gente marcada no gráfico, foi a máxima aqui, por exemplo, da semana de 28 de agosto. R$ 48,00, semana 28 de agosto. Vamos ver se ele pelo menos volta, como que o ativo vai reagir a essa região que tocou na aritmética de 80 e foi a máxima da semana de 28 de agosto. Vamos passar rapidamente pelos demais indicadores, já que faz muito tempo que a gente não traz IRBR no canal. Para quem gostar da nossa análise, deixe seu like, comentário, se você tem o ativo, se tem interesse no ativo, ou também se tem algum outro ativo do nosso vídeo. Olha só, nosso Money Flow Index, a nossa linha verde, segue acima do nível de 50. Percebam, perdeu o nível de 50 na semana 16 de outubro, voltou acima do nível de 50 na semana de 23 de outubro, poderia trabalhar com a hipótese com suporte nessa região aqui de 16 de outubro. Vamos até ver quanto que foi 16 de outubro, quando fez uma mínima por volta dos R$ 39,43, fechou nos R$ 40,48. Poderia comprar, por exemplo, na abertura da semana seguinte, com algum stop em alguma mínima de algum candle anterior. Poderia dar errado, a gente não tem como adivinhar o futuro, por isso que é importante gerenciar sempre o stop e o risco de vocês. Nosso IFR, linha roxa, também segue acima do nível de 50, que a gente gosta de ver de preferência acima do nível de 50, ambos indicadores, por enquanto, ainda satisfazem essa condição. E para fechar nossa análise, não poderia faltar nosso DMI e ADX, DMI positivo acima do negativo desde a semana de 24 de abril de 2023, semana que também fechou acima da nossa média lenta do Shimoku, conforme eu falei no início da análise, ou seja, a gente teve um fechamento acima da média vinho e um cruzamento de DMI na mesma semana, um sinal interessante que a gente gosta de ver, ou seja, repetindo ainda, a gente estava ainda na faixa dos R$ 31, R$ 32 aqui nessa região. E a gente permanece com o verde acima do vermelho e nosso ADX forte por muitas semanas, desacelerou, ele voltou a ganhar força aqui nas últimas semanas, estamos no nível de 35. Interessante manter, quem sabe, pelo menos acima do nível de 25, 30, de preferência quando ele começa a apontar para cima para indicar força no movimento.
a gente observa força no movimento, quem está acima é o verde, DMI positivo, probabilidade maior, quem sabe, de uma direção, um movimento mais altista. É importante sempre gerenciar o risco, é a única maneira de a gente permanecer vivo na renda variável, diversificar os investimentos, gerenciar o stop e estudar. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado a trazer novos vídeos sempre para vocês. Forte abraço, bons investimentos!